Imagens de radar neste momento mostram aí instabilidade entre Belo Horizonte, Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, também Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo. A instabilidade se fazendo presente nesta região aí do Sudeste. E a gente vai ver aí o que os modelos estão projetando para as próximas horas dessa quinta-feira. Tempo agora aqui no Rio Grande do Sul, sol brilhante, céu de brigadeiro, temperatura na casa dos 23 graus. O vento na casa de 10 km por hora, ventinho e brisa leve e friozinho, hein? Temperatura baixa aí, mas a gente vai ver como é que ficam as máximas de hoje também em todo o país. Olá pessoal, sou Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Muito importante, antes de continuar o vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e deixa o botãozinho de hypar se estiver no celular. Então vamos ver aí a atualização 0Z do modelo meteorológico europeu aqui para as próximas horas. Observamos aí de cara que a região sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, não tem chuva. Não tem chuva para o Rio Grande do Sul, as condições são bem tranquilas aí, pequenos pontos que a gente pode ter uma garoa, alguma pancada isolada, assim como aconteceu ontem, principalmente pela manhã, mas no geral, tempo aberto na região do litoral norte aí, temperatura não passa dos 25 graus, só que o nordestão se faz presente, isso aí galera, o nordestão se faz presente, se mantém aí, nossa característica do nosso litoral gaúcho aí, vento nordeste soprando aí de forma bem significativa e deixando a sensação térmica também um pouco mais tranquila. Temos um pouco de umidade aqui na parte da Serra Catarinense, aqui até em direção a Grande Florianópolis, ali em Blumenau, Joinville, mas a condição são de pancadas muito isoladas. Caçador não tem chuva, Curitibanos, Lages, Francisco Beltrão, Chapecó, Floripa mesmo aí. A condição de nebulosidade ao longo do dia pode provocar aí umas pancadas muito isoladas, uma garoa fina, mas tem lugares da ilha que não vai chover nada. Litoral norte aí de Santa Catarina também o tempo é sem chuvas, com o sol predominando aí, pequena quantidade isolada aí de umidade. Lá em Curitiba, a gente tem aí possibilidade de algumas pancadas isoladas à tarde, também lá em Ponta Grossa, mesma coisa, bastante nebulosidade na região aí da capital, em direção ao norte e nordeste do Paraná. No litoral a condição é menor de instabilidade, mas tem bastante nebulosidade. Já a metade oeste do Paraná, não devemos ter chuva. Londrina aí tem um pouco de nebulosidade, mas predomina o sol. Já em Cascavel, a região também aí de Pato Branco, sol até meio-dia e nebulosidade à tarde. Para a capital paulista, a gente tem a nebulosidade aí a partir do meio-dia até final do dia. Também em Santos tem um pouco de instabilidade. Pode chover aí praticamente toda a tarde, uma chuva fina, tranquila. Pode bater aí acima de 10 milímetros. Também em Itanhaém tem umidade aí ao longo do dia, pancadas isoladas, chuva fina e o que mantém a temperatura mais agradável na casa dos 25 graus. Quando a gente vai para Ubatuba, São Sebastião, até Angra dos Reis, o aumento da chuva é considerável aqui em direção à serra, também inclusive para a região do Vale do Paraíba, que segue chovendo, índices que podem passar dos 20 a 30 milímetros ao longo do dia. É uma tarde bastante instável que pode ter chuva forte também. A gente pode observar tranquilamente que temos então instabilidade aí na metade nordeste de São Paulo, então tem Campinas, tem São Carlos, Ribeirão Preto, divisa aí com o sul de Minas Gerais, onde temos chuva significativa lá em Varginha, que pode passar dos 50 milímetros. São José do Rio Preto também tem pancadas à tarde, Novo Horizonte, Sorocaba, Marília, Bauru. Aqui é uma condição bem pequena, né? Entre Bauru, Lins, pancadas isoladas que em muitos locais não vai cair uma gota d'água, né? Já em Presidente Prudente, a princípio só temperatura alta acima dos 30 graus, nebulosidade à tarde, sol de manhã e praticamente nada de chuva. Isso vale também aí para o estado do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, nada de chuva e muito sol, temperatura na casa de 30 graus. Rio de Janeiro, então, além da serra e toda a divisa com Minas Gerais, onde já está com instabilidade, segue chovendo aí ao longo do dia. A gente deve ter instabilidade praticamente todo o dia, tanto na capital, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, toda a Costa Verde, Maricá, Cabo Frio, Rio Bonito, a Serra em Petrópolis pode passar de 30 milímetros, Volta Redonda, Nova Friburgo, muita chuva em toda a região serrana e todo o território carioca. E fazendo divisa aí com Minas
Minas Gerais, onde temos o maior volume de chuva. Entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, a gente tem uma média aqui, Conselheiro Lafayette, Barbacena, Santos Dumont, a gente tem uma média aí entre 40 e 50 milímetros e pode passar aí dessas condições ao longo do dia. A instabilidade deve continuar ao longo de toda a quinta-feira lá em Belo Horizonte e a chuva mais forte aí perto do meio-dia e início da tarde. Então esse é o ponto de atenção, essa faixa central vai lá em Pato de Minas também, vai indo até Goiânia. Faixa central aí muita chuva, a zona de convergência aí do Atlântico Sul, as ACAS está configurada aí e se mantém aí nos últimos dias. Já em Governador Valadares a chuva já diminuiu o quadro, mas ainda tem instabilidade aí ao longo do dia, principalmente à tarde. Para o Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim também tem instabilidade à tarde, que deve persistir até a noite, mas é uma chuva fraca aí. Lá em Vitória a condição diminui também e Colatina também diminuiu bastante. Linhares ainda pode ter aí pancadas mais intensas, que podem passar aí dos 15, 20 milímetros, onde nos últimos dias nós tivemos aí quase 300 milímetros de chuva. Então é pontinho de atenção sobre essas regiões aí nas condições de alagamentos e deslizamentos de terra, né? As áreas de risco são muito importantes estar atento. Avançando para Porto Seguro aí na Bahia, Salvador, a metade leste da Bahia não temos chuva, a metade oeste tem chuva que se estende aí ao longo do dia lá em Manga, principalmente aí pancadas à tarde, entre meio-dia e tarde aí aberturas de sol, tempo isolado, chuvas esparsas em algumas regiões. O restante da Bahia não tem chuva, também o litoral do Nordeste, Maceió, Recife, Natal, Mossoró, Fortaleza, Sobral lá em cima no Ceará, não tem chuva aí no agreste nordestino. Já observando aí São Luís, Belém do Pará, Novo Progresso, Santarém, tem instabilidade aqui na região central que pode passar aí de 30 milímetros em alguns pontos. Já em Manaus, as condições são menores para hoje, pancadas aí perto do meio-dia, que não deve se estender para toda a tarde, sol volta a abrir ainda antes do final do dia. Vale observar que a gente tem um vento aqui, né, para algumas regiões, em função do ciclone aí que se formou, aí um centro de baixa pressão aqui super tranquilo, mas ele está mandando aí bastante vento, então a partir de São Paulo, Bauru, Rio Claro, também em Curitiba, a gente tem aí ventos que podem passar dos 40 km por hora a 50 km. Deve permanecer assim ao longo do dia rajadas de vento, além do vento aqui no litoral gaúcho, que é de rajadas. E as temperaturas em pleno verão começam a mudar um pouquinho. A gente pode ter 26, 27, 28, até perto de 29 em Porto Alegre, Santa Maria perto dos 30, São Borja passa dos 30, Pelotas em torno de 25, Chapecó 26, toda a faixa oeste aqui dos estados e também lá em Campo Grande a temperatura pode passar dos 30 graus hoje à tarde. Litoral gaúcho não passa aí dos 25, também lá em Floripa em torno de 25, a região sul de Santa Catarina em torno de 25, na Serra também aí entre Lages, Caçador, temperatura na casa dos 24 graus, Joinville 26, Curitiba 20 graus, Cascavel 27, Londrina 27, São Paulo 20 graus, Itanhaém 25, 30 em Presidente Prudente, Rio Preto 24, Rio de Janeiro 23, Belo Horizonte 19, Vitória 25, Salvador 28, lá no Recife 28, temperatura sobe aqui na região de Mossoró, Sobral acima dos 30 graus e Manaus 28 graus ao longo desta quinta-feira. Certo, pessoal? Atualizações aí do modelo europeu na última rodada 0Z para o restante desta quinta-feira. Muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e hoje à noite a gente volta com as atualizações para sexta-feira e a gente já começa a olhar o final de semana. Muito obrigado pela presença, eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for